E aí, aqui é o Node, imagine só. Durante uma reunião com os funcionários de sua empresa, Magnus informa que toda a equipe terá que esperar para voltar para casa, pois ele acabou de ser informado sobre uma falha de energia na plataforma Killscore. Por conta disso, os trabalhadores dessa plataforma de petróleo escocesa terão que aguardar o transporte até o continente, pois os helicópteros que seriam usados para levá-los para casa foram desviados para evacuar a tripulação até que a energia retorne. Apesar de Hutton e outros funcionários odiarem receber essa notícia, não há nada que possa ser feito, além de esperar a chegada dos helicópteros. De repente, as luzes da plataforma começam a piscar e todos recebem um alerta de blackout. Nessa hora, Magnus pede ajuda de Rose e Owen para descobrir o que está acontecendo e ordena que os outros funcionários peguem seus kits de emergência. Com a queda dos geradores de energia, a reserva de emergência é acionada e ao olhar pela janela, Magnus percebe que a plataforma Charlie também está com problemas. Quando tenta se conectar com os tripulantes da plataforma vizinha, Falmer não recebe nenhuma resposta e descobre que a conexão de rádio foi cortada. Enquanto isso, na sala de controle, Owen percebe que há algo errado, pois algum deslizamento de terra está causando um terremoto no local. Sob ordens de Magnus, o homem interrompe o processo de escavação e as coisas começam a voltar ao normal. Apesar da energia ter sido restabelecida, o rádio continua sem funcionar e Falmer sugere usar um comunicador para pedir ajuda. Enquanto Magnus caminha até o heliponto para conseguir sinal, Falmer informa os demais funcionários de que está tudo sob controle e pede que eles guardem seus equipamentos de segurança e voltem aos seus postos. Nesse instante, a plataforma inteira começa a tremer e todos precisam se segurar até que o terremoto chegue ao fim. De repente, uma névoa espessa surge no horizonte e toda a tripulação fica presa em meio à neblina. Nessas condições, os helicópteros jamais conseguirão se aproximar da plataforma para resgatar os trabalhadores. Então, dois funcionários decidem ir checar a torre e durante a subida, Bess percebe que Falmer não está atrás dele. Mesmo assustado, o rapaz decide continuar a missão e quase sofre um acidente ao se assustar com uma gaivota. Porém, como estava preso pelo cabo de segurança, ele conseguiu se segurar e evitar a queda. Quando finalmente chega ao topo, Bess encontra Falmer lá em cima e após consertar a torre, a dupla se prepara para descer. Ao se abaixar para pegar o seu equipamento, Bess avista uma gaivota prestes a morrer e acaba caindo da torre. Imediatamente, seus colegas de trabalho tentam socorrê-lo e chamam a assistência médica para ajudar o rapaz. Por sorte, o jovem conseguiu sobreviver à queda, mas está em estado grave. Então, Magnus ordena que Falmer entre em contato com a costa para solicitar ajuda, mas mesmo depois que o sinal da torre foi reestabelecido, a conexão continua cortada. Após levar Bess para a enfermaria, Cat verifica as inúmeras lesões em seu corpo e tenta estancar o sangue enquanto aplica uma medicação para que o rapaz pare de sentir dor. Porém, ao verificar os seus sinais vitais, a médica percebe que ele mal está conseguindo respirar e afirma que não pode fazer nada para salvá-lo, pois Bess sofreu inúmeras lesões internas e não pode ser operado na plataforma. Furioso ao ver um dos seus colegas mais próximos naquele estado, Hutton decide sair da sala e tenta se acalmar do lado de fora. Enquanto isso, Falmer tenta insistentemente entrar em contato com a costa, mas não recebe nenhuma resposta. Após usar o banheiro, Cat retorna frustrada para a sala de cirurgia e é abordada por Hutton, que insiste para que ela faça a cirurgia em Bess. Nesse momento, a mulher o ataca, pois percebe que o seu colega de trabalho está apenas procurando alguém a quem culpar pelo que aconteceu com o rapaz. De repente, Bess abre o olho e tem uma visão assustadora do que está por vir. Depois de levar uma surra, Hutton vai atrás de Magnus para saber se ele já conseguiu entrar em contato com a marinha e o responsabiliza por ter enviado Bess até a torre. Porém, mais uma vez, o homem é ignorado e decide marcar uma reunião no heliponto com seus colegas de trabalho para organizar uma rebelião. Quando Magnus aparece, Hutton ameaça desmascará-lo na frente de todos, pois encontrou alguns documentos sigilosos na sala do seu chefe. Nessa hora, Magnus não tem outra escolha a não ser dizer a verdade e conta que tanto ele quanto sua equipe perderão seus empregos em breve, pois todas as plataformas de petróleo locais serão desativadas.
Segundo o homem, seus contratantes não queriam que a notícia se espalhasse para os demais funcionários, com receio de que eles se demitissem antes que a plataforma fosse desativada. Enquanto Magnus tenta se explicar para o seu pessoal, uma chuva de cinzas começa a cair do céu e Bess aparece para informar os seus colegas de que uma nova extinção em massa acaba de começar. Após levar o seu paciente de volta para a enfermaria, Cat coleta o sangue dele para fazer alguns exames, enquanto Rose questiona o que houve no momento do acidente. Então Bess explica que quando estava prestes a descer da torre, ele olhou para o horizonte e viu algo luminoso se escondendo na neblina. Desde então ele está ouvindo um ruído que vem de dentro da sua cabeça, dizendo que uma grande onda está se aproximando. Nesse momento a médica tenta acalmá-lo e Rose afirma que aquela plataforma está segura, pois foi construída num nível muito acima do mar, portanto nenhuma onda será capaz de alcançá-los. Naquela noite, enquanto todos os funcionários estão reunidos, Owen olha pela janela e vê uma embarcação de apoio se aproximando. Imediatamente o homem pede que Lek suba e anote as mensagens que estão sendo enviadas pelos socorristas, enquanto ele vai avisar Magnus. Quando chega ao heliponto, Lek pega uma caneta para desenhar em seu braço os códigos que estão sendo usados como forma de comunicação, e Falmer usa as luzes do convés para responder à embarcação. Nesse momento, os funcionários estão reunidos no refeitório para o jantar e Bess acorda na enfermaria. Ao verificar os seus ferimentos, o rapaz percebe que está se curando, mas a pele em volta dos seus olhos está roxa, e ele continua prevendo a destruição daquela plataforma. Durante uma conversa com seus colegas de trabalho, Heather pergunta se é possível que Bess esteja certo, e Dunlan afirma que é impossível, pois nunca na história moderna houve um tsunami no Mar do Norte. Porém, segundo Owen, 8.000 anos atrás, uma porção de 190 quilômetros da plataforma continental norueguesa desabou num deslizamento de terra submarino. Esse fenômeno causou um deslocamento de água em todas as direções, resultando em um dos maiores tsunamis da história do planeta. As ondas se moviam a 160 km por hora, arrastando partes do fundo do mar maiores do que um navio. Enquanto discute com Rose sobre levar o seu pessoal para a embarcação de resgate, Magnus recebe a visita de Cat e descobre que Bess desapareceu. Minutos depois, Owen consegue encontrá-lo, mas percebe que o rapaz não está bem. Ele é o único que sabe que algo de ruim está para acontecer e está surtando enquanto tenta alertar a sua tripulação. Após ficar exposto às cinzas da névoa, Lek vai para o banheiro e quando tira suas roupas para tomar banho, ele sente a tinta de suas tatuagens escorrendo sobre sua pele. De repente, o homem começa a se sentir mal e as cavidades do seu corpo passam a expelir sangue mesmo que ele não tenha sofrido nenhuma lesão. Minutos depois, Heather bate na porta para entregar o jantar para o seu colega de trabalho e se assusta ao ver o chão do banheiro todo manchado de vermelho. Imediatamente a mulher liga para a sala de controle e pede ajuda para verificar se Lek ainda está vivo, pois o encontrou inconsciente ao lado de sangue. Enquanto isso, Falmer continua sua missão de estabelecer contato com a costa e vê uma luz semelhante a uma tocha se aproximando da plataforma. Segundo Owen, a embarcação de apoio permanece parada no mesmo lugar, então isso significa que outro barco deve estar se aproximando. Quando vê as tatuagens escorrendo pelo corpo de Lek e descobre que algumas obturações foram encontradas na cabine de Bess, Rose chega à conclusão de que os materiais inorgânicos presentes nos corpos dos dois homens que foram expostos às cinzas sofreram rejeição. Preocupado com o que pode acontecer ao restante da equipe, Magnus ordena que Dunlan se certifique de que ninguém saia. O problema é que nesse instante Owen e Falmer estão do lado de fora verificando o que foi aquela luz que eles viram e decidem checar os botes para se certificar de que ninguém está tentando sair. Durante a verificação, Falmer acaba machucando a mão e ao olhar as luzes do convés, percebe que Hutton está chamando a embarcação de apoio. Nessa hora a dupla se mobiliza para tentar impedi-lo, mas percebe que a porta está trancada. Então Falmer tenta chamar a atenção dos seus colegas, enquanto Owen tenta encontrar outra passagem. Quando finalmente consegue entrar, Falmer revela que Hutton está tentando chamar a atenção da embarcação de apoio e conta que as cinzas pararam de cair. Enquanto Magnus e Dunlan tentam impedir Hutton de causar um acidente, já que os tripulantes da embarcação de apoio não conseguem enxergar a plataforma devido à neblina, Owen avista Bess e decide ir atrás dele. Quando o encontra, ele tenta convencer o rapaz a voltar para o interior da plataforma, mas Bess coloca a mão sobre o seu peito e ele desmaia.
Nessa hora, Dunlan aparece e puxa o corpo do seu parceiro, que estava prestes a ser atingido pelo barco. Quando a embarcação de apoio vai embora, Magnus aparece e tenta reanimar Owen, mas logo percebe que ele não está mais vivo. Segundo Cat, provavelmente ele se afogou, mas Owen não teve contato com a água do mar, então ninguém é capaz de explicar o que aconteceu. Após entrar em contato com a embarcação de apoio, Magnus descobre que sua equipe foi abandonada, pois a tripulação está a caminho de Charlie. Após fazer algumas análises das cinzas que coletou, Rose revela que inseriu uma amostra de sangue em meio àquelas partículas e descobriu que há milhões de organismos vivos presentes naquelas cinzas. Esses esporos parasitas se ligam a substâncias orgânicas e depois reparam os danos eliminando qualquer tipo de impureza. Se a teoria de Rose e Cat estiver correta, será necessário ficar de olho em todos para conter aquela contaminação, pois os parasitas tendem a se espalhar em busca de novos hospedeiros. Quando a névoa se torna menos espessa e os tripulantes conseguem olhar pela janela, percebem que a plataforma Charlie está em chamas e Heather tenta convencer os seus colegas a usar os botes salva-vidas para resgatar os possíveis sobreviventes. Porém, os barcos não têm combustível suficiente para fazer a viagem de ida e volta, já que foram projetados apenas para acomodar os tripulantes até a chegada do resgate. Depois de perder 2 membros de sua equipe em um único dia, Magnus decide se reunir com o restante da tripulação e revela que eles precisarão permanecer ali até que os helicópteros ou uma nova embarcação de apoio apareça para resgatá-los. Agora que a neblina se dissipou e as cinzas pararam de cair, Magnus envia algumas equipes de busca para procurar Bess, pois Rose precisa de uma amostra do sangue dele para continuar estudando o parasita. Enquanto alguns de seus colegas estão à sua procura, Bess está se comunicando com as criaturas bioluminescentes que estão nos poços de petróleo. Durante as pesquisas, Rose descobre que os esporos que foram encontrados nas cinzas também estão alojados nos fósseis extraídos naquele campo. As análises da cientista indicam que aqueles micro-organismos surgiram pouco antes de um evento de extinção em massa, que aconteceu no final do período Permiano, 300 milhões de anos atrás, quando cerca de 95% de toda a vida na Terra desapareceu. O grande problema é que o petróleo que está sendo extraído por aquela plataforma veio do período Permiano, o que significa que aquele combustível fóssil está repleto de esporos. Enquanto procura por Bess, Garrow acaba sendo atacado pelo rapaz e é encontrado por seus amigos minutos depois. Nessa hora, Hutton avista os esporos na superfície dos reservatórios de petróleo e fica surpresa ao ver uma espécie de planta nascendo ali. De repente, um novo tremor acontece e enquanto tenta se segurar, Dunlan percebe que Garrow está agindo de forma suspeita. Não demora muito até que ele perceba que o rapaz foi infectado e, para evitar ser usado como cobaia de laboratório, Garrow decide fugir. Durante o terremoto, a energia elétrica da plataforma é interrompida, então Magnus pede ajuda de Falmer para reestabelecê-la. Ao ver Bess tentando fugir, Heather decide ir atrás dele para tentar convencê-lo a voltar para a enfermaria. Mas o rapaz afirma que agora suas visões estão ficando cada vez mais nítidas. Nessa hora, Garrow aparece e aparenta estar sofrendo os mesmos sintomas de Bess. O plano do rapaz é infectar Heather para que ela possa se juntar a eles. Mas Hutton aparece bem na hora e usa sua lanterna para afastá-los da jovem. Durante o terremoto, a chama que queima os gases tóxicos provenientes do processo de extração se apaga e Falmer decide se arriscar para acendê-la novamente. Caso contrário, a vida de todos os seus colegas de trabalho estará em perigo. Porém, para garantir o sucesso da missão, o homem decide remover o seu equipamento de segurança e caminha até o final do andaime antes de atirar. Após o disparo do sinalizador, a chama se acende novamente, mas como está muito perto, Falmer acaba sendo afetado e seus companheiros precisam correr para resgatá-lo. Depois de apagar as chamas, Magnus e Easter levam seu colega para a enfermaria. Preocupada com seu namorado, Rose permanece ao seu lado na enfermaria até ele acordar, e quando sai para conversar com Cat, a mulher descobre que ela está grávida. Agora que um novo micro-organismo está se espalhando pela plataforma, a enfermeira está com medo do que pode acontecer com seu bebê, e Falmer tenta tranquilizá-la. Mas Cat sabe que não há nenhuma garantia de que conseguirá voltar para casa. Nesse momento, Magnus solicita a presença de Rose na cabine de comando e Dunlan revela que Bess está tentando abrir o poço, mas a pressão causaria a explosão da plataforma.
Na tentativa de impedi-lo, Magnus pede ajuda de Easter para enviar um ROV para fechar a válvula tripla do poço, e por meio da câmera do veículo a equipe percebe que há inúmeras fendas circulares no leito oceânico. Segundo Magnus, poucos dias atrás foi feita uma verificação do poço e nada parecido foi visto lá embaixo. Isso significa que aquele símbolo surgiu recentemente. Após fechar a válvula, Easter leva o veículo de volta para a plataforma e de repente a equipe percebe que o sinal de satélite voltou. Imediatamente, Magnus tenta entrar em contato com a guarda costeira para pedir ajuda e consegue solicitar um resgate de emergência. Nesse instante, Cat entra em contato com sua esposa e afirma que tanto ela quanto o bebê estão bem. Durante a conversa, Casey revela que a cidade está sofrendo inúmeros picos de energia e Cat entra em pânico ao descobrir que a neblina que estava cobrindo a plataforma se locomoveu para a cidade. De repente, o sinal é cortado mais uma vez e a conexão é interrompida antes que Magnus pudesse confirmar a sua localização. Enquanto tenta reestabelecer o sinal de internet, Falmer olha para as queimaduras em sua pele e percebe que elas estão cicatrizando e se dá conta de que foi infectado no momento em que cortou a mão. Quando Easter aparece, Falmer escuta Bess pedindo sua ajuda e logo percebe que essa voz está vindo de sua cabeça. Assustado, o homem corre até o banheiro para verificar se seus outros ferimentos também cicatrizaram e recebe a visita de Rosie. Após revelar para sua namorada que está infectado, Falmer conta que está ouvindo coisas estranhas. E quando Rosie vai embora, ele vê a imagem de Bess no espelho. Na tentativa de entender o que está acontecendo, Falmer vai ao encontro de Bess e acaba sendo flagrado por Cat, que decide ir atrás dele. Nessa hora, Rosie aparece e tenta convencer o seu namorado a voltar para a base, mas ele afirma que precisa se afastar da tripulação para manter todos em segurança. Mesmo após ouvir isso, Cat se recusa a desistir do seu amigo e ao correr atrás dele, a enfermeira se depara com um corredor repleto de partículas de esporos que se agrupam para se aproximar de sua barriga. Apavorada, a mulher fica imóvel enquanto observa a ação dos micro-organismos. Mas Rosie logo aparece e a arrasta para fora daquele lugar. Naquela noite, a tripulação vê algumas luzes indo em sua direção e começa a ter esperança de que a guarda costeira enviou um navio para resgatá-los. Enquanto todos vestem seus trajes de imersão para evacuar, Bess sente a presença de novos tripulantes se aproximando. Em vez de enviar um navio de resgate, a Pictor, empresa para a qual Magnus e sua equipe trabalham, envia um dos seus funcionários para verificar o módulo de produção. Ao ser questionado sobre o que aconteceu com a plataforma Charlie, Harris, um dos únicos sobreviventes, conta que tudo começou quando Coke subiu a bordo. O homem instalou um novo equipamento que reverteu todo o processo de produção. Em vez de extrair petróleo do poço, ele estava mandando algo para baixo por meio de injetores. Então, com a chegada da neblina, toda a tripulação entrou em pânico e começou a desaparecer, mas Coke continuou na sala de comando. Em determinado momento, algo deu errado e a plataforma explodiu, mas Coke e alguns outros membros da equipe conseguiram sobreviver. Enquanto verifica o nome de todos os passageiros que chegaram a bordo recentemente, Heather percebe que o nome de Coke não está na lista de tripulantes da plataforma Charlie. Em seguida, a mulher se reúne com Easter e Harris e revela que não encontrou o nome de Coke em nenhum banco de dados. Nesse momento, Rose está tentando descobrir o significado dos círculos que foram avistados no leito oceânico e descobre que a lacuna entre cada um daqueles anéis corresponde ao tempo entre cada um dos 5 principais eventos de extinção em massa. Portanto, o último anel corresponde ao período atual e está quase se fechando, o que significa que uma nova extinção em massa está para acontecer. Quando encontra Bess e Garrow, Falmer descobre que eles estão tentando desativar a plataforma de uma vez por todas, para reparar os danos causados pelo processo de extração. Ao investigar o passado de Coke, Heather descobre que ele estava usando um nome falso para subir a bordo da Charlie, e Harris percebe que a Pictor já sabia sobre a existência dos esporos. Por isso Coke foi enviado, com a promessa de que ajudará toda a tripulação a voltar para casa após cumprir sua missão. Coke convence Hutton e outros 2 homens a ir até o armazém e usar os tubos de CO2 comprimido para injetar o gás no sistema de supressão de incêndio. Ao fazer isso, Falmer e todos os outros infectados serão nocauteados e em seguida retirados em segurança para que Coke possa assumir o controle da bomba. Quando percebe o ataque, Bess se recusa a fugir e pede que Falmer desligue o sistema
sistema de supressão de incêndio enquanto ele fica protegendo aquele lugar. Porém, em vez de apenas causar o desmaio dos infectados, o CO2 começa a eliminá-los. E ao ver Garrow em colapso antes de ficar totalmente sem ar, Dunlan e seus colegas decidem fugir antes que sejam os próximos. Em poucos segundos, Baz e Falmer também são afetados e desmaiam. Quando Hutton e Murchison atravessam para a zona segura, Coke fecha a porta e Dunlan fica preso no módulo de produção, pois não conseguiu atravessar a tempo. Desesperado, Hutton tenta ajudar o seu amigo a manter a calma, enquanto Murchison corre até a sala de controle para obrigar Coke a abrir a porta. Porém, é tarde demais, pois o homem acaba perdendo a vida logo em seguida. Quando chega na sala de controle e descobre o que aconteceu, Magnus usa sua senha de acesso para abrir a porta e Rose vai atrás de Falmer. Assim que entra no módulo, a cientista encontra o corpo de Dunlan e percebe que toda a vida ao redor daquele lugar foi destruída. Logo depois, ela encontra Falmer desmaiado e após bloquear o sistema de supressão de incêndio, Rose tenta arrastar o seu namorado para fora dali, mas logo percebe que não possui força suficiente para fazer isso. Quando o oxigênio é reestabelecido, os esporos voltam à vida e Falmer acorda, então Rose o ajuda a se levantar para sair dali. Em seguida, Baz também acorda e encontra o corpo de Garrow sem vida. Nesse momento, o último círculo se fecha, marcando o fim de mais uma era. Ao interrogar Coke, Magnus confirma o fato de que a Pictor já sabia sobre a existência dos esporos e enviou o homem para eliminá-los. Como aqueles micro-organismos são capazes de converter petróleo em matéria orgânica, a empresa pretendia eliminá-los para garantir que a extração de petróleo não fosse comprometida. Mas agora Coke sabe que os esporos são muito mais perigosos do que ele imaginava. Na tentativa de se comunicar com Baz, Falmer se conecta aos esporos e tem uma visão. Nesse momento ele entende o plano daquele micro-organismo ancestral e descobre que ele pretende desencadear um novo mega tsunami, como aquele que aconteceu 8.000 anos atrás. Durante todo esse tempo a criatura está tentando descobrir se os humanos são seus inimigos e graças aos últimos ataques, essa hipótese foi confirmada. Se a teoria de Rose está certa e aqueles esporos são organismos vivos que surgiram na Terra centenas de milhões de anos atrás, eles podem estar espalhados por todos os oceanos do planeta. Portanto, se o ataque acontecer, toda a raça humana correrá risco de extinção. No entanto, em vez de tentar se comunicar com a criatura através de Baz, Magnus decide pedir ajuda de Coke para destruir aquela coisa. Quando descobre o plano do seu chefe, Falmer tenta convencê-lo de que essa é uma péssima ideia, pois aquele ancestral conseguiu sobreviver às piores catástrofes que aconteceram no planeta, então será praticamente impossível eliminá-lo. Sabendo que aquele micro-organismo é extremamente inteligente, Rose afirma que ainda dá tempo de firmar um acordo de paz e convence Magnus a ir ao encontro de Baz. Enquanto isso, Coke pede que Harris o siga até a sala de controle e afirma que a Pictor está enviando helicópteros para resgatá-los, pois há um protocolo de segurança que garante o resgate caso as plataformas fiquem mais de 3 dias sem comunicação. No entanto, Coke não quer que o restante da equipe saiba disso, pois precisa eliminar os esporos antes de deixar a plataforma. Quando recebe a visita dos seus amigos, Baz afirma que é tarde demais, pois agora ele não consegue mais se comunicar com os ancestrais. Agora que já chegaram à conclusão de que os humanos são inimigos, os micro-organismos desistiram de estabelecer alguma conexão com eles. Quando percebe que apenas algumas pessoas poderão subir a bordo do helicóptero, Harris logo dá um jeito de avistar a tripulação por meio dos megafones, e todos começam a correr para o heliponto. Nesse instante, o leito oceânico começa a rachar, causando um novo terremoto, e Coke foge após ouvir um helicóptero da Pictor se aproximando da plataforma. Porém, quando chega ao heliponto, Coke encontra Hutton e o homem ameaça jogá-lo no oceano. Por sorte, Cat aparece bem na hora e convence o seu amigo a não fazer isso, pois acabará sendo preso quando voltar para a costa. Enquanto isso, Rose está tentando estabelecer contato com os ancestrais, com o objetivo de convencê-los de que os seres humanos não são uma ameaça. Porém, conforme o leito oceânico é destruído, os tremores se intensificam e a equipe precisa sair dali antes que todos sejam soterrados.
Quando o helicóptero pousa, Hutton pede que Easter coloque o máximo de pessoas a bordo, enquanto ele aguarda Magnus e o restante da equipe chegar. Em vez de sair com seus amigos, Bess decide ficar no módulo de produção para continuar tentando reestabelecer a conexão com os esporos, dando aos seus amigos a chance de escapar. Ao chegar no helicóptero, Magnus e sua equipe veem um tsunami gigantesco se aproximando e todos conseguem decolar pouco antes de serem atingidos. Quando a onda passa pela instalação, a plataforma permanece de pé, mas ninguém jamais teria conseguido sobreviver ali dentro. Como a onda está a caminho do continente, os pilotos decidem seguir o caminho contrário e todos os tripulantes começam a se preocupar com o destino de suas famílias, pois milhares de pessoas estão prestes a ser afetadas por aquela catástrofe. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Bess conseguirá convencer os ancestrais a interromper o ataque antes que o tsunami destrua toda a costa da cidade? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!